Na tela surge a clássica Espada Justiceira e a trilha sonora não deixa dúvidas. Tava começando um dos melhores desenhos da década de 80. Mas você sabia que esse, que foi um dos desenhos mais caros da época, quase foi cancelado por conta da violência? Mas como o desenho animado que chegou a ser top 1 de audiência na TV, com centenas de produtos lançados e sucesso ao redor do mundo, foi cancelado ainda nos anos 80? Bora embarcar no Thunder Tank para voltar aos tempos áureos do Thundercats, para entender como e por que esse verdadeiro fenômeno foi injustamente limado da TV. No início dos anos 80, a febre eram os desenhos de ação que dominavam a TV. He-Man, Comandos em Ação e Transformers mostraram que dava para misturar animação, aventuras e muitos brinquedos. He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. It's here, the G.I. Joe collection. Infantry Trooper, codename Grunt. Bazooka Soldier, codename Zap. Motor Soldier, codename Short Fuse. Percebendo esse fenômeno, o empresário Stanley Weston e o criador Ted Wolfe decidiram criar um novo desenho que pudesse também gerar uma febre de brinquedos. Mas eles não queriam heróis genéricos, então imaginaram personagens com armas e personalidades diferentes, todos com cara de felino. Com os designs prontos, o roteirista Leonard Starr criou todo o universo, a origem dos personagens, dos planetas e os vilões da história. A produção ficou a cargo da veterana Rankin Bass. Rankin Bass was an animation studio that had pioneered stop-motion animation for television. They became kind of the masters of that. And then they diversified. They got into doing cell animation as well. O roteiro e a dublagem eram feitos nos estúdios nos Estados Unidos, mas eles não queriam que os personagens tivessem uma movimentação limitada, como os desenhos americanos da época. Então decidiram contratar um renomado estúdio japonês para fazer as animações. Write the scripts, do the voice tracks in the US, and then they would send it to Japan for animation. The Japanese studio did the finished animation, the cells, the backgrounds and all that. Como não quiseram economizar na qualidade, o custo foi alto. Só a primeira temporada custou 15 milhões de dólares, se tornando o desenho animado mais caro da década de 80. A trama trazia Lion, Chitara, Pantro, Tigra, Willy Kit, Willy Cat e Snarf, fugindo de Thundera, seu planeta destruído, para viver aventuras no terceiro mundo. Lá eles enfrentavam vários inimigos e o terrível Mun-Ra, um feiticeiro mumificado que queria o olho de Thundera guardado na Espada Justiceira. He was just there as a villain. I named him Mum-Ra, and he was evil, and it was very much like the Boris Karloff mummy, you know, walking around like that. Os primeiros episódios estavam prontos já em 1983, mas antes de chegar na TV, já começaram os primeiros problemas. Só as chamadas comerciais já despertaram a ira de associações de pais e mães que criticavam muitos desses desenhos animados por achar que eram violentos para as crianças. Surgiram rumores na imprensa que Thundercats poderia ser cancelado antes mesmo da estreia, e aí a produção teve que agir rápido. Contrataram o psicólogo infantil Robert Cussis com o objetivo de garantir que as histórias sempre terminassem com algum tipo de moral ou mensagem positiva. Semanas antes da estreia, a produtora soltou um comunicado oficial que falava que os Thundercats têm toda a ação e aventura que as crianças amam, mas também lições sobre vida, amizade, verdade, honestidade e justiça. There had been many parents groups that had been campaigning against cartoons on television. They were considered too violent for kids. In Thundercats, we had another idea, which had not been done then. And with all of the action going on, there was always a moral to the story that was, if you will, sugar-coated and hidden in there for kids to observe. And we had... Longe de querer soar como pedagógico, a estratégia era conquistar o coração dos pais para que o desenho pudesse ir ao ar e não ter nenhum perigo de cair depois. Curiosamente, semanas antes do desenho estrear, a L&J Toys, empresa responsável pelos bonecos, já colocou os brinquedos nas lojas. É isso mesmo, antes de começar a passar na TV, as prateleiras das lojas estavam abarrotadas de brinquedos dos Thundercats, mostrando que o interesse comercial aqui era altíssimo. Até que finalmente chegou o grande dia. 23 de janeiro de 1985, estreava na TV americana Êxodo, o primeiro episódio de Thundercats. Thundercats!
Mal estreou na TV americana e Thundercats já virou um baita fenômeno. E não era à toa. O desenho tinha de tudo: ritmo, uma boa história, boas músicas, vilões legais e parecia ter algo a mais em relação aos outros desenhos da época. Os personagens não eram heróis genéricos, eram gatos humanoides, cada um com personalidade, movimentos e armas próprias. Com isso, cada personagem dava às crianças um motivo para querer todos os bonecos que eles viam na TV. Ou seja, os executivos sabiam exatamente o que estavam fazendo. The battle is on for the Sword of Omen. Figures and vehicles each sold separately from LJN. A primeira temporada tinha 65 episódios, exibidos todos os dias, e em menos de 2 meses, Thundercats já era o desenho número 1 em audiência nos Estados Unidos. As vendas corresponderam nas lojas e muitas delas vendiam tanto que não conseguiam repor o estoque a tempo. Aí, é claro, os caras não vacilaram e começaram a lançar uma coleção de brinquedos atrás da outra. The sword is mine, Lion-O! That's what you think, Mum-Ra. Take that! Thundercats, Mumra and Lion-O with light-up eyes. O negócio com os brinquedos deu certo tão rápido que, às vezes, os roteiristas recebiam um boneco novo da fábrica e já com ele em mãos tinham que escrever pelo menos um episódio apresentando um novo personagem. Começaram aí as primeiras críticas na imprensa. Associações acusaram o desenho de ser uma espécie de comercial de 20 minutos só para vender brinquedo. A FCC americana até julgou se Thundercats não era propaganda enganosa. O resultado permitiu a venda dos brinquedos, mas proibiu anunciar os brinquedos durante os próprios intervalos do programa. Ainda assim, a combinação de aventura e mensagens educativas manteve o desenho no ar, enquanto a popularidade do desenho explodia pelo mundo afora. Ahí están. Hay algo muy extraño en esa red. Chitara y Tigro pudieron haberse salvado fácilmente. Thundercats passou em dezenas de países e chegou a inspirar até um show ao vivo, Thundercats Live, com atores fantasiados cantando e lutando no palco. Em 1985 foi lançado também o HQ do desenho, publicado pela Marvel, que rapidinho se tornou um baita sucesso de vendas. Foi nessa época que o desenho chamou a atenção das emissoras brasileiras, que começaram a disputar o direito de exibir Thundercats no Brasil. Desenho esse que estava prestes a se tornar uma verdadeira febre por aqui. Em 5 de janeiro de 1986, Thundercats chegou ao Brasil, inicialmente exibido aos domingos. Neste domingo, um duelo entre Lion e Mum-Ra, em jogo a espada justiceira. Thundercats, neste domingo, 12h15. O sucesso foi tão grande que chegava a aumentar o Ibope da Globo, mesmo frente a programas já consolidados da época. 7 meses depois, em junho de 86, a Xuxa estreava na Globo, e como ela já era a grande promessa da emissora, não pensaram 2 vezes. Os Thundercats vão passar no show da Xuxa. No show da Xuxa de amanhã, a volta de He-Man, Thundercats, Pernalonga, um novo desenho dos Smurfs e mais ação com Galaxy Rangers, Scooby-Doo, Popeye. Show da Xuxa, amanhã, 8 horas. O sucesso foi ainda maior e Thundercats virou uma verdadeira febre entre a molecada. Destaque aqui para a excelente dublagem do desenho. Todos os personagens tiveram ótimas vozes aqui no Brasil. Estava ansioso para submeter o Thunder Tank a um bom teste e não vai aparecer um motivo melhor para a primeira experiência. Vamos agir, Thundercats! E vocês dois fiquem aqui de guarda. Sacando esse fenômeno, a Globo foi mais além e encomendou uma versão nacional do tema de abertura. O grupo Trem da Alegria gravou Thundercats em 1987, composta por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Em pouco tempo, se tornou um verdadeiro hit nacional. Vendeu mais de 850 mil cópias no terceiro álbum do grupo e rendeu disco triplo de platina. A música também foi muito tocada nas rádios e virou hit obrigatório em toda e qualquer festinha de aniversário, muitas vezes com o tema do próprio desenho. Em
Em 1987, estreava lá fora a segunda temporada, e diferente da primeira, foi bem menor. Apenas 20 episódios, mas o sucesso continuava o mesmo. Nesse mesmo ano, a franquia sofreu um duro golpe que teria graves consequências mais tarde. A LJN Toys decidiu encerrar a franquia de brinquedos nos Estados Unidos. Apesar de vender bem, eles decidiram focar em outras franquias, como Transformers e G.I. Joe, cancelando definitivamente os brinquedos dos Thundercats. O que é isso, Snarf? Um brinquedo? Francamente, eu estou muito grande para brinquedos, não percebeu isso? Enquanto isso, no Brasil, a febre de licenciamentos bombava por aqui. A Glaslit lançou o famigerado Thunder Tank, ostentação pura na época, e a Toca dos Gatos, além, claro, de vários bonecos que fizeram a alegria da molecada. Munra, Simiano e Chacal. Chegaram os inimigos dos Thundercats Glaslit e a perigosa nave navalha. Contra eles só o poder do novo Thundercat. Quem vencerá? Vilões articulados e naves de combate da Glaslit. Além disso, teve coleção de quebra-cabeça, álbuns de figurinhas, gibis da Abril e uma avalanche de produtos que inundaram o mercado brasileiro. Jogos de tabuleiro, fantasias e até material escolar. A Batava está dando borrachas, agendas e muitos brindes com os Thundercats. Faça a sua coleção e volte às aulas com... Batava e Thundercats! Batavo, sempre gostoso e fresquinho. E como esquecer dos clássicos copos da Pepsi? Além de juntar pontos para trocar por eles, a promoção ainda dava brinquedos dos Thundercats nas tampinhas premiadas. Os Thundercats estão nas tampinhas de Pepsi. Achou? Ganhou! Troque as tampinhas que valem pontos e ganhe um lindo copo Thundercats. Pesquisas de 1988 apontavam Thundercats como desenho favorito das crianças, ao lado de He-Man e Caverna do Dragão. Expressões como espada justiceira e visão além do alcance viraram bordões em casa, no recreio da escola e nas ruas. O olho de Thundera, a fonte de poder dos Thundercats. Sim, eu me lembro. Visão além do alcance. No mesmo ano estreava a terceira temporada, e assim como a anterior, tinha 20 episódios. Mas agora eles não tinham mais os brinquedos nas lojas, o que preocupava os executivos. A década de 80 estava chegando ao fim, e com isso novos desenhos pipocavam o tempo todo na TV. Desenhos esses que já tinham brinquedos novos nas lojas. Começava aí o declínio dos Thundercats. No final da década de 80, o cenário da animação mudou totalmente. Desenhos como as Tartarugas Ninja e Tiny Toon mostravam que o público começava a preferir mais humor e sátira nas histórias, um jeito informal e menos comercial de fazer desenho. Beleza que dura, dispensa a censura, em uma aventura só queremos divertir. Além disso, os novos desenhos chegavam lançando brinquedos cada vez mais legais, enquanto os Thundercats já tinham parado com os novos bonecos, ao passo que produzir o desenho continuava caro. A primeira temporada já tinha sido um esforço enorme, e apesar deles terem diminuído as temporadas seguintes para 20 episódios, o custo continuava alto e o lucro cada vez menor. A Warner, que assumiu a distribuição em 1989, avaliou que a relação custo-benefício já não valia a pena. Para piorar, entrou em vigor nos Estados Unidos o Children's Television Act, uma lei que exigia conteúdo educativo para as crianças, além de limitar bastante a publicidade infantil na TV. Most of what broadcasters contend they put on for children's programming is nothing more than junk food for the minds of children. Sem novos brinquedos nas lojas, a audiência também começou a cair na TV. A Warner previu que a quarta poderia ser a última temporada, e eles estavam certos. Basicamente, o desenho existia para vender brinquedo, e se não tinha brinquedo, acabou tudo. Era tipo fazer um comercial de uma geladeira que já tinha saído de linha. Não teve jeito, o episódio final, O Livro da Justiça, foi ao ar nos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 1989. Mas sabendo que provavelmente o desenho não voltaria para a TV tão cedo, os produtores criaram um final digno para a série. Nesse último episódio, o planeta Nova Thundera começa a sofrer terremotos e outras catástrofes, mas o Pantro tem uma ideia que pode mudar tudo. Ele abre o Livro da Justiça, que revela algumas
algumas missões que precisam ser concluídas em 24 horas para salvar o planeta dos Thunderianos. Mas lembrem-se, essas tarefas devem ser realizadas com precisão, na ordem e no tempo. A chave deve ser dada a mim, o Guardião, na 24ª hora. Porém, Mun-Ra tava ali na espreita, ouviu todo o papo, ele então rouba o livro e leva para a Pirâmide Negra. Lá, ele usa a chave para entrar no livro com o objetivo de se tornar dono do planeta. Enquanto os outros felinos tentam cumprir as missões, Lion chega na pirâmide e começa a tretar com Mun-Ra, que usa a chave para tentar destruir ele. Em minhas mãos, ela obedecerá às minhas vontades. Ela destruirá você e sua alma. O Guardião interrompe a porradaria para dizer que tanto a chave quanto a espada fazem parte do livro da justiça e em lados opostos não funcionam. Eles então têm que sair na mão, sem arma. O Mun-Ra treme na base e chama o Tyron para ajudar, mas o Lion deita ele na porrada também, pega a chave e entrega pro Guardião. Os felinos concluem as missões entregando cada artefato no lugar e hora exata, então a paz pode voltar finalmente a reinar no planeta. De volta à Toca dos Gatos, os heróis ainda têm dúvidas se o Mun-Ra pode voltar um dia. Será que Mun-Ra e o seu mal sempre existirão? Não podemos nos livrar do mal. Teremos que enfrentá-lo de uma maneira ou de outra. O melhor que podemos fazer é manter o mal à distância. Sabendo que o mal nunca vai deixar de existir, eles prometem seguir sempre juntos, enquanto o último episódio se encerra com a bela demonstração da amizade e lealdade entre eles. Nós somos Thundercats. Defendendo a justiça. Verdade. Honra e lealdade. No fim das contas, Thundercats não foi cancelado porque era ruim ou estava decadente, mas sim por uma má decisão da empresa que decidiu encerrar o licenciamento dos brinquedos antes da hora, enquanto o desenho ainda estava no ar, o que, claro, causou uma enorme queda no faturamento. Como era caro para ser produzido, a empresa decidiu focar em outros desenhos que estavam chegando na TV. No Brasil, a Globo retirou o desenho do Show da Xuxa por volta de 1991, substituindo ele por novidades que chegavam por aqui. A estreia da Família Dinossauros. Os novos desenhos Zelda, Bill e Ted. E ainda aventuras inéditas de Mickey e Donald. Tiny Toon, os amiguinhos do Pernalonga. Capitão Planeta e Super Mario Brothers. Show da Xuxa. Ao todo foram produzidos 130 episódios, mas nem todos foram dublados ou exibidos aqui no Brasil. Era o fim de uma era, ou o começo de novos tempos. No começo dos anos 90, desenhos como Animaniacs e Tartarugas Ninja eram a febre do momento. Essas novidades ganharam muito espaço nos programas infantis, enquanto se abria um hiato de quase 5 anos sem Thundercats na TV. Mas depois desse tempo, eles voltaram para a TV aberta. Em 1995, a Globo passou a reprisar os episódios na TV Colosso, reacender a nostalgia e também apresentando o desenho para os mais novos. Nos anos 2000 foi a vez do SBT comprar os direitos e passar no Bom Dia e Companhia a partir de junho de 2001. Foi aí que muita gente viu episódios nunca exibidos na Globo. Eu sou Lion, chefe dos Thundercats. Você vai entrar no ritmo dessa aventura. Thundercats para sempre! Porque Lion e os Gatos Guerreiros vão enfrentar Mun-Ra e os perigos das forças do mal. Descobrir um mundo novo e defender o olho de Thundera. É uma questão de honra. Muita ação com Thundercats. Amanhã, meio-dia, no Festolândia. Enquanto isso, os quadrinhos continuaram. Na verdade, a Marvel publicou histórias até 1990, mas depois a DC lançou minisséries e até um crossover com o He-Man anos mais tarde. Empresas como a Bandai e a Super Seven continuavam lançando action figures para colecionadores. Em 2007, a Warner anunciou um filme. Primeiro seria um live action, depois uma animação digital, mas ele nunca saiu do papel. Em 2011, sim, tivemos novidades. A Warner lançou um reboot animado em parceria com um estúdio japonês. Com um visual mais anime e um tom mais sóbrio, a nova versão reimaginou os personagens e até conquistou alguns elogios pela animação. Eu sou o Lion, Lorde dos Thundercats. Bem-vindo, Caio. Lion,
Só que a audiência foi baixa, as vendas dos brinquedos também não corresponderam e ele foi cancelado com apenas 26 episódios. Em 2020 veio o polêmico Thundercats War, uma versão cômica e caricata do desenho. A ideia era parodiar a própria série e conquistar as novas gerações, mas muitos fãs das antigas torceram o nariz, inclusive os da nova geração também. De novo, a audiência foi muito abaixo do esperado e o desenho foi cancelado logo na primeira temporada. Lion, você tá me ouvindo? Usa a espada justiceira! Eu tinha esquecido. Agora eu possuo a mais poderosa magia de Thundera bem nas minhas mãos. Esse é o espírito. Espada justiceira, me dê um buraco na parede. Lion, não use a espada como um abridor de latas, isso é... Os reboots não deram certo, mas fato é que mais de 35 anos depois do lançamento da série original, Thundercats continua sendo símbolo de toda uma geração. As frases continuam vivas na memória, enquanto fãs se reúnem em eventos e convenções, sempre atrás de novos produtos ou das raridades de colecionador. O desenho original, ele guarda um certo encanto que é praticamente impossível de replicar. A mistura de aventura, ficção científica, personagens cativantes envolvidos numa boa história e o marketing muito bem feito marcaram a geração inteira de um jeito que o tempo não vai apagar. Seu sucesso inspirou outras produções, revolucionou o mercado de brinquedos e mostrou o poder da TV numa época em que a internet engatinhava. Muitos tentaram copiar sua fórmula, mas acabaram esquecidos pelo caminho. Mas a sensação ingênua de acordar de manhã, pegar um achocolatado e sintonizar a TV para assistir mais um episódio de Thundercats, isso sim tá eternizado para todo sempre. Mas você gostou de saber a história do Thundercats? Descobriu o motivo real pela qual foi cancelado? Infelizmente, você assistia na infância. Qual era o seu personagem preferido? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, seu feedback é muito importante. Compartilhe esse vídeo e, claro, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. E aí você se torna um noventista, é de graça e você não perde os vídeos novos que rolam todos os dias aqui às 7 da noite. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!